aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo do canal de Vampiro à Máscara, VTM V5. E nós vamos falar sobre Caçadores, Hunters the Reckoning. Um livro que saiu aí ano passado e que foi pedido aqui pelos seguidores, né, para falar sobre Caçadores. Então, bora lá. Caçadores sempre foi um tema é, preferido por mim, tá? Eu adoro jogar de caçadores, eu adoro narrar caçadores. E eu sempre narrei na V3, até porque não tinha livro da V5 de caçadores, né? E eu cheguei a subir até uma época no canal, algumas campanhas, crônicas de caçadores e tal. Mas, assim, também eu percebi que o ideal mesmo é eu focar na V5 no meu canal, né? Então, mas vamos lá, tá? A primeira coisa que eu queria fazer era dar um histórico, na verdade, do do que são os caçadores, né? E antes disso, eu vou mostrar aqui uma outra coisa, tá? Que eu vou mostrar o que a gente tem é, no livro aqui, no livro do Vampiro à Máscara mesmo, né? Como que eles faziam os caçadores, como eles faziam mortais aqui, o template do mortal do ser humano, né? Porque são coisas diferentes, tá? E a gente precisa primeiro entender isso bem. Eu vou começar falando da V3, vamos lá. É muito assunto esse vídeo, tá? Eu vou fazer um resumão de caçadores aqui, e aí depois a gente pode fazer outros vídeos entrando em detalhes se tiver dúvidas, tá bom? Eu, inclusive, vou começar a narrar Vampiro à Máscara na minha Twitch é, no dia 5 de fevereiro, tá certo? E então segue aí minha Twitch para não perder. E vai ter lá vai ser de vampiro, obviamente, mas eu vou fazer em arcos de história. E eu tô pensando seriamente em colocar um arco de história de caçadores, para que vocês entendam como é que joga de caçadores também, tá certo? Mas vamos lá, vamos pro vídeo. No passado, quando lançou o Vampiro à Máscara, a quinta edição, basicamente fazer um mortal, você tinha essas opções aqui. Isso aqui é para um NPC mortal, né? Ou você faz um mortal fraco, que é, por exemplo, um idoso, uma criança, alguma pessoa mais frágil, né? E aí ela teria 2 pontos em um atributo, e dois em dois atributos, e o resto seria 1 ponto. Skills, as habilidades, ela teria três skills em dois e 5 em um, e não teria nenhum tipo de vantagem, né? Um mortal, veja que ela é bem fraca mesmo, né? Um mortal normal já teria 2 atributos em três em dois e o resto em um, né? Mortais, digamos assim, bem dotados, né? Fortes tal, teria um atributo com 4, dois com 3, dois com 2 e o resto com um, né? E um mortal perigoso teria 2 com 5, 2 com 4, 2 com 3 e o resto com 2. Ou seja, esse mortal perigoso 15 pontos de vantagem, sem defeitos, uma skill com 5, 3 com 4. Esse mortal aqui ele era mais forte do que um vampiro, tá? Ele é mais forte que um vampiro neófito, tá? Esse mortal aqui, ele é mais ou menos a ideia de um vampiro neófito, tá? Só que é até um pouquinho mais forte, tá? É... E aqui o average ele é mais fraco também do que um vampiro, tá? Então esses dois são mais fracos, esse é mais ou menos em linha com o vampiro neófito e esse aqui é até mais forte, tá? Quando você olha lá atrás, a ideia lá na V3, a ideia dos caçadores caçados, tá? É que eles eram mais frágeis do que os vampiros. Eles tinham menos pontos de atributos, menos pontos de habilidades e coisas do tipo, tá? Era uma forma de balancear eles. E eles ainda não tinham eles não tinham poderes assim, né? Eles tinham ali o Númina que substituía as disciplinas dos vampiros e coisas de V3, era super difícil de entender como aquilo funcionava no nível de detalhe, mas eram poderes fracos, tá? A maioria dos poderes eles eram mais frágeis do que uma disciplina de nível 1 de muitos vampiros, tá? Só que tinha algumas coisas bem úteis ali que, de fato, eram até bem mais poderosas do que várias disciplinas, como, sei lá, falar com os mortos, ou então usar o uso da fé, tá? A fé era a grande exceção, a fé era realmente muito boa, tá? Mas o resto tudo era, tipo, coisas mais, assim, leves e tal, né? Então tinha uma pegada de que os humanos eram muito frágeis, muito fracos,
E caçar um vampiro de 13ª geração, um neófito, já era uma trabalheira enorme, tá? Ali para a ideia dos caçadores caçados, tá? E ficava muito aberto a questão de recursos, itens e tal. Você basicamente tinha que comprar com dinheiro, com seus pontos de recurso. Não tinha uma mecânica muito clara para aquilo ali, além de gaste seu dinheiro na lojinha, né? É, Depois eles criaram um outro livro chamado Hunters the Reckoning, né, que é o mesmo nome desse livro aqui, mas não confunda com o anterior, que é o da terceira edição, que eles incluíram elementos como Creed, e que eram basicamente meios de dar superpoderes, né, para os caçadores, para transformar eles mais fortes. A essência da ficha continuava a mesma dos caçadores caçados, né, continuava ali com o mesmo número de pontos de atributos, de habilidades, etc. E tal. Ele seguia sendo mais fraco que um vampiro, mas ele tinha uma questão desse Creed que substituía o Númina e tornava ele ali bem mais poderoso. Tinham até alguns poderes meio bizarros, porque o caçador fazia um raio de sol no vampiro e dava um dano obviamente agravado e super intenso. Então, assim, alguns desses caçadores do Hunter's Reckoning, eles conseguiam ser muito fortes e até deixar alguns vampiros mais frágeis, assim, de 13ª, os neófitos, digamos assim, conseguiam deixar eles meio que no chinelo, tá? Então se tornou até uma coisa meio super-herói, assim, que não combina muito bem com o mundo das trevas, tá? Porque o mundo das trevas é um mundo de desespero, tá? Então, é, a V5 ela calibrou esse livro, e aí eu vou voltar aqui para o livro, né, do Hunters. Ela calibrou esse livro para um meio termo entre os dois. Então, assim, você não é aquele caçadores caçados que é extremamente frágil e que praticamente sem nenhum poder, mas você também não é um super-herói, né, de Hunter's Reckoning lá da frente, lá do passado, que você fazia um monte de coisas, tá? Você é de fato um meio termo, um personagem útil, que juntos vocês conseguem derrotar vampiros, monstros, até lobisomens eventualmente, mas você é fantasmas e tudo mais, porém você ainda é um humano e você ainda tem uma série de restrições, e os seus poderes são usados algumas coisas são usadas em situações muito específicas, tá? Vamos lá, vamos começar pelo livro. Primeiro falando um pouquinho do livro como um todo, tá? O livro, ele traz aqui, obviamente, um lore, né, da caçada, ele traz como fazer o seu caçador, ele explica os edges e os equipamentos, já vou explicar o que é cada coisa, e ele fala das regras, das rolagens de dados, como é que funcionam, tá? E depois ele dá algumas dicas aqui para o storyteller e traz criaturas, né? Ele traz uma lista enorme de monstros, são vampiros, lobisomens, fantasmas, outras criaturas em geral, algumas coisas folclóricas, tá? De regiões específicas. Eles adaptam organizações como, eles adaptam o BOP aqui do Brasil, né? A polícia ali do Rio de Janeiro para o livro, eles como uma organização de caçadores, né, que está ligada à Segunda Inquisição, eles adaptam algumas coisas que acontecem nas Filipinas e tal, né, algumas organizações das Filipinas. Teve até uma certa polêmica aqui no Brasil quando adaptaram o BOP e fizeram isso, mas eu não vou entrar nisso porque é ficção, gente. Mas enfim. E aí o mais legal é que eles fizeram e eles já tinham adaptado o BOP em outros livros. Você tem um livro da Segunda Inquisição que eles falam do BOP. O livro do próprio Vampiro à Máscara fala do BOP, fala da Rota, fala de várias outras polícias e tal. Que é a ideia do governo usar as polícias especiais como inquisidores, tá? Enfim, e elas não protegem a população, elas são focadas em destruir os monstros para proteger o governo, né? Mas enfim, não quero ficar entrando muito nesse detalhe, tá? Já falei sobre isso em outros vídeos. Mas eles trazem uma lista muito grande e muito interessante, tá? Sobre organizações, sobre monstros, tá? E que é uma fonte inspiracional para uma crônica. Tem alguns monstros aqui que você pode pegar eles e fazer uma crônica inteira só em cima desse monstro, tá? Ou de um monstro parecido com esse, que você use ele para se inspirar. Então, por exemplo, tem uma criatura mexicana que é o La Celestina, né? Que a ideia é que ele fica em algumas cidades
à noite no México e tal. E aí a ideia é que ele parece uma mulher que está chorando em desespero. E aí quando você chega lá, é na verdade um monstro e ele te mata, né? Então, assim, tem. Chega lá pra ajudar ela e ele, na verdade, é um monstro e ele te mata. Então, assim, tem uma série de criaturas. Tem alguns vampiros específicos que agem de uma certa forma. Tem um lobisomem que ajuda alguns caçadores, mas ele também não gosta que os caçadores ataquem lobisomens. Enfim, tem um monte de inspirações legais. Tem uns fantasmas legais aqui que são bem interessantes para se olhar. Então, é um livro, se você for um storyteller, senta, dá uma lida, porque você vai ter um monte de ideias lendo esse livro, tá bom? Mas vamos lá. Não vou ficar muito preso aqui no lore, mas a ideia é que os caçadores, tem os caçadores também, tá? Tem as organizações da Segunda Inquisição, mas esses não são os caçadores tradicionais, esses são meio que rivais, né? Esses são antagonistas, assim como eles são antagonistas para o vampiro, eles podem até ser antagonistas para sua crônica de caçadores também, tá certo? Porque eles não são bem intencionados, essa é a ideia central, tá? Agora, os caçadores, caçadores mesmo, tá? Esses são esses do Hunter's the Reckoning, e ainda existem pessoas que são ali amadores ou profissionais que ficam tentando matar os vampiros. Eles entraram em contato com o supernatural por algum motivo e eles estão unidos para enfrentar os vampiros, né? Então agora vamos aqui, como fazer o seu caçador, tá? Que eu acho que isso é um ponto chave aqui e entender o livro, tá bom? Bom, os caçadores são feitos iguais dos vampiros inicialmente, tá? Você vai. Lógico, você tem que começar pela história, quem ele é, aquela coisa toda, mas vamos entrar na mecânica da ficha, tá? A primeira coisa que você escolhe é o conceito, e aí até é igual ao do vampiro, ambição, até é igual ao do vampiro, o desire igual ao do vampiro, né? O desejo é aquela coisa para motivar a sua força de vontade, né? Os touchstones, que é a sua ligação com o mundo dos mortais, né? E aí você encara como um mundo que não conhece do sobrenatural. Então pode ser uma família, um amigo, um parente, a mesma coisa do vampiro. E o do vampiro era, no caso, um mortal, né? Que normalmente, muitas vezes, também não sabia que você era um vampiro e tal. E aqui não. E aqui é um mortal também que não sabe da sua caçada, não sabe da sua existência, do combate contra o sobrenatural. E aí você escolhe o Creed e o Drive, tá? O Creed e o Drive é como se fosse o seu clã entre como se fosse uma comparação com o clã, né? No caso do vampiro. O Creed é tipo meio que uma grande motivação sua, de onde você tira o seu poder, entendeu? É da onde vem o seu poder. E o Drive é a sua motivação do dia a dia, daquilo que te dá a motivação para fazer a caçada, tá? Eu já explico a mecânica disso quando eu chegar no Creed and Drive, mas essencialmente, aliás, eu até vou primeiro para lá e já vou explicar o que é, que eu acho que fica mais fácil de ver, tá? Aqui, Systems, tá? Eu já explico lá e depois a gente volta. O Creed, como eu falei, ele é uma. Isso aqui é a rolagem, eu vou explicar depois. O Creed, ele é. Creed and Drive 57. Aqui. Você tem essas opções de Creed. Você pode ser um burocrata, né? Um entrepreneur, um entrepreneur é um empreendedor, desculpa. Você vai fazer inovações, né? Os empreendedores sempre são aqueles caras que inventam tecnologias para resolver nossos problemas, certo? Então, essa é a pegada do entrepreneur. Você vai fazer inovações usadas e tal e vai experimentar ela. Então, será que isso aqui mata o sobrenatural? Será que isso aqui é o famoso. Ele é meio que uma ideia de um cientista prático, né? Tipo, você vai criando inovações que de fato vão resolvendo ali problemas, tá? Então, essa é daí que vai vir os seus poderes, tá? Os seus poderes eles vão vir nesse sentido de empírico, né? De inovação e coisas empíricas. O Faithful que vem da fé, né? Você vem de uma divindade, né? O Inquisidor que vem do sentido de ganhar inteligência e entender qual é o seu inimigo, né? E como é o seu inimigo.
o lutador, né, o Marshall, que é o que vai realmente dar porrada e luta, combate e tal. E o underground, que é o cara que vai através da sedução e da manipulação e de conhecimento de pessoas corretas, né, para resolver o seu problema. Então você tem esse grupo, né, esses 5 creeds possíveis, e você tem os famosos drives embaixo, que é como se fosse uma espécie de. Que substitui aquela mecânica da compulsão, tá? Lá do vampiro, né? Que aí você tem a curiosidade, né? O que os monstros fazem, por quê? Vingança, né? Ou seja, você tá nessa busca, nessa luta do sobrenatural por causa da sua curiosidade, ou porque você quer se vingar, ou porque você fez um juramento, né? Que é honrar, ou porque você é ganancioso, né? É, no sentido de os monstros me roubaram, eles estão controlando o governo, eles estão controlando as empresas, estão roubando todo mundo, então a gente tem que matar eles para recuperar o que é nosso. É por uma questão de orgulho, né, pride, que o mundo pertence aos humanos e não ao supernatural. É uma questão de inveja, né? É, Join the Night or Die Trying, junta-se a noite ou morra tentando, né? Você provavelmente gostaria de ser um sobrenatural, mas você não é. Ou então uma questão de redenção, um atonement, né? Que é você cometeu erros no passado, você ajudou seres sobrenaturais no passado a fazerem crueldades e você está numa tentativa de se redimir, tá certo? Então esses drives aqui, eles alimentam os seus creeds na mecânica, né? Basicamente, vai ter uma mecânica lá na frente que eu vou explicar sobre dados de desespero, que para você ter acesso a esses dados de desespero, a ação específica tem que ter a ver com o seu creed, tá? Porém, se você falha na ação, você precisa satisfazer o seu drive, né? Para poder voltar a usar dados de desespero. Então, lá na frente eu explico a mecânica, mas basicamente você tem uma mecânica, você vai pegar uns dados de desespero, vai usar, isso vai ser benéfico para você usar esses dados de desespero. Se der sucesso, bom para você, mas você só pode fazer isso porque o dado de desespero ajuda você. Se você pega isso, ajuda você, ele só faz sentido se fizer parte do seu creed. Senão você não consegue usar o dado de desespero, tá certo? E aí, já explico melhor essa parte, mas tem esse elemento. Se você falhar, você precisa atender o seu drive para poder voltar a poder usar essa vantagem de usar o dado de desespero. Caso contrário, você fica fora disso, é como se você tivesse desmotivado, abalado, coisas do tipo, tá certo? Então a chave aqui, é como funciona, tá? O resto é basicamente igual a ficha do vampiro, tá? Então você tem os atributos, você tem a sua vida, você tem o willpower, força de vontade, você tem as suas habilidades, são as mesmas habilidades, os mesmos atributos, tá? Obviamente muda aqui na hora que você olha as qualidades, né? Porque são qualidades de humanos, né? Então eles tiram aquelas coisas de ligada a laços de sangue e tal, né? O arcaico e coisas do tipo, que eram coisas bem típicas de vampiro, né? Então você segue com linguistics, você segue com looks, né? Que é a aparência. Tem uma super legal que eles colocaram aqui, que é um nutricionista, que é basicamente você sabe cozinhar, tá? Então você sabe cozinhar a sua própria comida, então você recupera a vida mais rápido, toda vez que você acorda, você recupera um pouco mais de vida, um ponto a mais de superficial, de dano superficial, porque você se alimenta bem. E se você for o cozinheiro do seu grupo, né? O cell aqui, quando eles falam, é a célula de caçadores, né? Que você sempre, em vez de círculo, é a célula, né? Você sempre vai, você cozinha para sua célula. Então todo mundo que estiver comendo ali dentro, tiver de fato comendo, se o cara está em outro lugar e tal, não está usufruindo da comida, não vale. Mas se ele estiver ali usufruindo da sua comida, ele também recupera um ponto de superficial. Então é uma coisa um bom suporte para o grupo, alguém do grupo ter esse poder aí de nutricionista, tá certo? É, tem algumas questões aqui psicológicas, o uso também de vícios, né? A ideia de substâncias que viciam também funciona diferente dos vampiros, que o do vampiro é muito beber o sangue de alguém que tem o vício e tal, e aqui não, aqui é você estar de fato consumindo aquilo para não perder dados e tal, né? E aí você tem aqui algumas coisas, né, que foram adaptadas aqui de Supernatural Situation, o Stigmata, o Crown's Curse, que é uma habilidade
que você fica mais. Um defeito que você, na verdade, é bem mais velho do que você de fato né? Você, tipo, no mínimo uma década mais velho do que o seu número biológico ali, né? Você tem 25, mas você parece um cara de 35 e já tá meio acabadão e tal. É, e aqui, e a questão, né, uma vantagem aqui que é você ter uma aura diferente e tal, né? É, que os monstros percebem você como um outro monstro e tal. E aí você tem as mesmas coisas dos antecedentes, né? Aliados, eles colocaram uma questão de confiança aqui também, que assim, você tem o aliado, mas com que taxa que ele vem para você, então você gasta pontos aqui também nisso. Tem contatos é importante porque muita gente fala assim, contatos é só para buscar informação. Nesse livro, contatos também é para ele te dar itens, tá? Então se você fala assim, porra, poxa vida, eu preciso de uma metralhadora, você pode usar seus contatos para aparecer alguém e te dar uma metralhadora, entendeu? Aparecer um dos seus contatos para te dar uma metralhadora. Lógico que é uma rolagem, tá? Mas assim, é uma questão de você pode usar contatos também para obter itens, não só para obter informações. Fama, né, que é a sua fama aí com o mundo mortal, influência, né, que é o quanto você consegue ali adaptar, influenciar que estabelecimentos locais e tal te obedeçam, aquela coisa toda. Que é tipo o poder, né, na essência. A máscara que é você, tipo, não ser notado, e tem um mentor também, aí você pode ter um caçador aí que foi um mentor seu. Recursos, né, aliados, né, esses retainers, eles são tipo aliados, eles são como se fossem os ghouls, né, do vampiro, eles são bem leais e tal, é uma figura diferente de aliado, né, é um pouco mais intenso a coisa. E o seu refúgio, né? Você pode ter uma casa que é segura, você pode ter um cofre na sua casa, você pode ter um local, uma sala de pânico, enfim, você pode ter um local com itens, equipamentos, enfim, você tem uma série de coisas que você pode comprar aqui, né? Na sua vantagem, né? Tem o status também, enfim, tem aí todos os seus pontos. E aqui eles explicam como dar XP, né? Aqui também a tabela de XP, que é bem igual a do vampiro, né? Onde o Edge aqui, só que o Edge aqui no caso custa 7 pontos e o Perk custa 3 pontos, né? Porque ao contrário da disciplina ele não tem nível, né? Então eu já chego lá. Então ele não precisa ter o new level, né? O novo nível vezes tanto, não. Ele simplesmente custa 7 ou 3, tá? E o legal do Caçadores do The Reckoning é que eles ensinam a dar um pouquinho mais de XP. Então, olhando por isso aqui, você provavelmente vai ganhar uns 2 ou 3 pontos de XP numa sessão, tá? O que não é muito normal. Uma campanha de vampiro, normalmente você ganha um, no máximo 2, tá? Então eles estão dando um pouquinho mais de XP pros caçadores, mas eu entendo isso como uma das críticas que eles fizeram ao V5, que você ganha muito pouco XP. Então talvez isso seja até uma forma de rever como usar dar XP lá no Vampiro. Eu vou tentar ver se eu adapto para isso aqui o Vampiro, a máscara, tá? Você também faz um mapa de relacionamento dentro da célula dos caçadores, né? Onde você tem que conectar eles e ver como que cada um pensa sobre cada um, né? É, e aí vamos voltar lá e vamos explicar sobre a rolagem de dados e tal, né? É, antes da rolagem de dados, vamos explicar aqui como funciona o, os edges e os poderes, tá? Eu acho que é isso aqui, aptitudes. Então vamos lá. Como que funciona? Então eu já expliquei, né, o Creed lá, né? O Creed que você vai ser da onde vem a essência dos seus poderes, né? E o Drive, ele é meio que uma forma para poder reutilizar o Creed, tá? Quando der algum problema, você recupera ele. Agora, os seus poderes de fato são os Edges, né? Os Edges são seus poderes, como se fossem as disciplinas dos vampiros, tá? Os Edges e os Perks. Então você tem direito a pegar ou 2 Edges e um Perk, ou um Edge e 2 Perks, tá certo? Na criação do seu personagem. E aí custa ali 7 pontos um Edge novo, 3 pontos um Perk, tá? Quando você de XP. Como que funciona aqui a ideia do Edge, tá? Então isso aqui é um Edge, o Edge do arsenal, né? Onde você tem uma série de armas e tal que te ajudam a combater os inimigos. Então, por exemplo, ele fala aqui, numa vitória de teste, qual que é a ideia aqui? O caçador tem acesso a armas que ele pode carregar e tal, que normalmente não são disponíveis ao público. Então, por exemplo, aqui no Brasil é proibido carregar arma de fogo, entendeu? Mas o caçador poderia carregar uma arma de fogo, tá? E aí aqui
você teria um teste, né, com dificuldade 4, onde o caçador consegue pegar uma arma de fogo ou uma arma de combate, alguma coisa assim, é, passando assim, usando esse poder, tá? Essa é a ideia. Você tem acesso a essas coisas que no fundo são proibidas para usar na sociedade, né? Como um rifle sniper, que é meio que proibido em qualquer lugar, né? Ou e aí, em compensação, você. E aí, os perks é como se fossem upgrades, é um boost, né? Para melhorar o seu arsenal. Então, por exemplo, se você escolhe. É para melhorar o seu Edge, né? Então, se você escolhe, por exemplo, um Edge com 2 perks, eu poderia escolher o arsenal e escolher 2 desses 3 perks aqui para eu ficar com um arsenal bem forte, entendeu? Ou eu pego 2 edges diferentes e pego um perk em algum deles. Então, assim, eu tenho esse outro edge aqui que é o Fleet, que eu poderia escolher ele ao invés do Arsenal. E aí eu escolhi o Arsenal e o Fleet, e aí teria um perk em um dos dois, tá? É assim que você faz o personagem. Eu vou passar por eles aqui para vocês entenderem os poderes. Basicamente, um perk aqui do Arsenal é. E você tem uma cópia da mesma arma. Então, sei lá, eu quero um monte de espadas. Ah, tá bom. Então aí com esse perk eu consigo conseguir múltiplas espadas. Eu quero uma espada, mas eu tenho esse perk eu consigo múltiplas. Eu não consigo apenas uma, tá? Consigo espadas pro grupo inteiro, tá? Eu tenho uma outra que dependendo da margem de sucesso do meu teste, tá? Eu consigo pegar algumas coisas específicas nessa minha arma e aumentar. Essa espada, ela, sei lá, ela tem uma coisa mais, uma lâmina melhor, ou ela tem um cabo mais reforçado, alguma coisa assim que possa fazer sentido ali pra mim, tá? E aí tem a lista de equipamentos, eles pedem pra vocês olharem e tal, mas no fundo é um aprimoramento na arma, né? E o exótico, que é, enfim, é um outro perk aqui que é uma coisa bem diferente e tal. Então você vai ter uma arma exótica e tal, né? O Fleet, eu não vou dar muito detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito grande, tá? De novo, é um resumão. Mas o Fleet é, por exemplo, você ter um veículo, tá? E aí esse veículo pode ter uma armadura, ou pode ter um equipamento de vigilância, né? Ele pode ser difícil de ser localizado. O Ordnance são explosivos, então você usa C4, os explosivos, sabe usar essas coisas. E aí ele tem aqui os perks para ajudar você a usar, né, explosivos. O library, você literalmente tem uma biblioteca na sua casa, né? E ela tem informações sobre os monstros, né? Sobre o sobrenatural. E aí você pode pegar um perk de saber onde eles costumam se esconder, quem eles são. Então é realmente um edge de informação, né? Ele é muito bom para aquele inquisidor que de fato tenta descobrir tudo sobre os seres sobrenaturais, né? Aí você tem um que você improvisa armas, então é o famoso cara que, meu, o cara olha na rua assim, tem um negócio caído, vou usar isso aqui como um porrete, entendeu? Vou usar isso aqui como um negócio para colocar uma outra coisa em cima e usar essa outra coisa em cima como arma, né? É o famoso cara que sabe improvisar, né? E aí ele tem aqui uns perks para improvisar. Obviamente que as coisas não surgem do nada, então sempre tem as limitações de narrativa aqui quando aplicadas, né? Tem o outro que tem o Global Access, que é um edge que o cara pega e ele consegue acessar, o cara acessa tudo basicamente com a internet e com tecnologia. Então o cara consegue descobrir, pegar uma câmera, uma filmagem de um ser tal, ele consegue entrar na internet e bloquear os bens de um sobrenatural, ele consegue fazer uma série de coisas, né? Ele é super bom, dependendo do perk, obviamente, né? É, Tem um cara aqui que sabe usar muito bem drones, né? Tem um outro cara que consegue controlar animais, então normalmente um veterinário, um cara que trabalha num zoológico, uma coisa assim, consegue conversar com animais de certa forma, né? Então esse cara usa os animais a seu favor na caçada. Tem uns que conseguem perceber criaturas sobrenaturais, então ele consegue entender o que elas fazem e tal. Tem um que consegue repelir o sobrenatural, que é aquele famoso cara que, tipo, ele tá cheio de bicho em volta, ele vai morrer, aí ele faz aquele círculo no chão, né? E fica no meio rezando lá, pronto, aí ele tá protegido, né? O ser sobrenatural não vai atacar ele dentro daquele círculo, né? E o To Art the Natural, que é uma coisa onde você
é imune a certas habilidades sobrenaturais, principalmente aquelas mentais, tá? Tem também o poder do artefato, esse é legal. Eu joguei com o Sérgio no o Sol Negro, né? Onde tinha alguns artefatos, tinha umas relíquias, né? E é exatamente isso, tá? Você tem um poder, você usa uma relíquia a seu favor, e essa relíquia, ela te dá algum poder, tá? E aí tá, e aí obviamente você combina um pouco com o narrador o que ela faz e tal, mas tem, e aí tem os perks dela aqui, né? E aqui depois ele entra para armas, armaduras, itens tal que você pode botar no seu carro, onde você tem um lança-chamas, aquela coisa toda, né? Ele vai explicando. E aí agora a parte final do vídeo, que é explicar sobre as rolagens em si, tá? Porque, ou seja, esses são seus poderes, eles obviamente, você pode comprar uma coisa nada a ver com o seu Creed, tá? Eles são independentes, alguns obviamente combam, mas eles não precisam ser iguais, tá? Mas a ideia é que o seu Creed, ele vai se ligar a um determinado momento para você usar o seu poder. Então, para você poder usar o dado de desespero. O seu poder você pode usar a qualquer momento, mas você vai poder usar o dado de desespero para turbinar o seu poder, ou turbinar qualquer outra ação, na verdade, tá bom? Como que funciona dados de desespero, tá? E o que é o desespero e a fome, tá? A rolagem de dados padrão ela é igual, tá certo? Funciona igual os vampiros. Você junta um atributo com uma habilidade, ou então um atributo com outro atributo, ou então um atributo com um edge, né? E aí você vê quantos dados você tem, rola e pronto. E de novo, 1 a 5 é uma falha, não existe problema no 1 quando o dado é normal, tá? 6 a 9 é um sucesso, o 10 é um super sucesso, que se combinado com outro 10, ele pode virar um sucesso crítico, e aí 2 10 viram 4 sucessos, tá? Agora, quando você usa o dado de desespero, e eu já chego lá, o 10 não é problema, ao contrário do vampiro, que o 10 também era um problema no dado de fome. Aqui não tem problema quando você tira 10, mas tem problema quando ele sai um 1, e o problema é muito grande quando tem o 1 aqui, bem maior do que o problema do 1 da fome lá do vampiro, tá bom? Então aqui é um super problema quando você tira 1, mas fora isso, ele funciona como um dado normal, tá bom? Então o grande problema dele aqui é o 1 no dado de desespero, tá bom? E aí vamos explicar então como é que funciona, e você de novo, você pode gastar willpower para rerolar seus dados, exceto os dados de desespero, tá bom? Vamos lá, vamos explicar como que o combate funciona igual, tudo funciona igual, a mecânica é a mesma da V5, tá? Os tipos de dano superficial, dano agravado, aquele questão do impairment, quando você impaired, quando você tá impairment, quando você tá machucado, né? Curar, dano superficial, você ok, quando começa a sessão, humanos podem remover um número de danos superficiais do seu Health Tracker. Com o Storyteller ele pode remover. Ele escolhe, né? Você tira um de dano, você recupera um de vida e tal. Isso você combina com o Storyteller, ou como que vai funcionar, mas essencialmente pode ser um por dia, um por sessão, enfim, coisas do tipo, tá? A mesma coisa com o dano superficial de Willpower. E já o agravado não é tão simples, né? O agravado, você precisa usar a medicina para se curar, né? E fazer uma rolagem. E o agravado, na verdade, você tem a ver lá com a sua com seus desejos, suas ambições, aquelas coisas lá para você poder curar, tá certo? Mas vamos lá, vamos explicar. Existem duas figuras novas no livro dos Caçadores Caçados, do livro do Hunter the Reckoning, que é o desespero e o perigo, tá? O desperation e o danger, tá? Como que funciona o Desperation? O Desperation substitui a mecânica da fome, tá bom? Então, na fome lá do vampiro, você tem uma fome de 1 a 5, e conforme ela vai aumentando, ela vai restringindo a sua capacidade de ir bem nos testes. Então, digamos que você tivesse 6 dados, né, de rolagem normal, 3 um atributo, 3 uma habilidade, e você tem 1 de fome, então, na verdade, você vai rolar 5 dados normais e 1 de fome, e aquele 1 de fome você não pode usar pontos de força de vontade, etc. Então, tipo, ele atrapalha pra caramba a sua rolagem, né? E quanto mais fome você tem, pior fica para você, porque você vai perdendo seus dados normais e vai virando tudo dado de fome, até um limite que só tem dado de fome, né? No caso de 6, não, porque o máximo de fome é 5, mas se tivesse 5 ou 4 dados, poderia virar tudo dado de fome, tá bom? E aí, isso complica muito porque ele é restritivo para você, mas ele também vai de 1 a 5 e ele é individual, é a fome do seu vampiro que atrapalha.
Agora que eu falei tudo isso, eu vou falar uma coisa totalmente ilógica aqui, aí vocês vão dar risada. Porra, Fernanda, você falou que era igual, mas na verdade é o oposto. É tudo o oposto, tá? O dado de desespero é exatamente o oposto do dado de fome. Ele é coletivo, ele funciona para o grupo inteiro, ele não é individual, é o desespero coletivo do seu grupo, da sua célula. Ele serve para o grupo inteiro. E ao mesmo tempo, ele não limita o seu esforço, pelo contrário, ele melhora a sua rolagem. Você, além daqueles seus dados padrões, você ainda tem acesso a dados extras, que são dados de desespero, tá certo? E é daí que entra toda aquela coisa do creed e tal. Se você está adequado com o seu creed e você tem essa barra de acesso de desespero, você pode pegar esses dados e jogar. Se eles derem sucesso, bom para você. Se eles derem falha, tudo bem. Se eles derem aquele 1, você vai ter um problema, tá? E eu já entro nesse problema. E aí, se ele tirar um 1, mesmo que você passou no teste, tem problema, tá certo? Aí a rolagem funciona diferente, realmente. Mas o ponto é, você tem essa questão ele serve como um bônus e ele é pro grupo, tá? Ele é pro time, tá bom? Pro grupo de vampiros. E você tem o Danger. O danger é uma coisa que naturalmente vai aumentando, é o perigo, vai aumentando ao longo da sessão e da crônica. E ele, conforme ele vai aumentando, as coisas vão ficando mais difíceis, tá? E aí você tem uma série de formas de como usar o danger na sua história, mas você sempre pensa nisso. O jogo fica mais difícil quando ele está mais perigoso, quando o danger está mais alto. Então essa é a chave do negócio. Vamos explicar como é que funcionam as rolagens, tá? E aí eu já explico o danger em si. Quando você rola a rolagem do dado com desespero, então vamos imaginar que eu estou com desespero 1, tá? Então, que é como começa. Então eu tenho aqueles 6 dados de rolagem e aí eu vou fazer uma ação que atende o meu creed, né? O meu creed faz sentido para aquilo lá, então eu vou pegar meu dado de desespero e vou adicionar ao meu pool de dados aqui e eu uso. Eu não gasto ele, tá? Ele fica lá, eu posso usar à vontade. E aí eu jogo. Eu tenho 7 dados, então eu joguei e aí eu tirei um sucesso normal nos dados, tal, passei no teste, beleza, joinha. Mas vamos dizer, eu tirei 10 tal no dado de desespero, ótimo, não tem problema nenhum, não faz efeito. Agora eu tirei um 1 no meu dado de desespero, tá? E agora complicou. Eu tenho um 1 no meu dado de desespero, eu tô cheio de 10 nos meus dados normais, super sucesso, não importa. Se tirou um no dado de desespero, você complicou a sua vida. Basicamente você tem duas escolhas. Ou você escolher a opção Overreach, tá? Tem um caminhão imenso aqui passando, desculpa aí, gente. Ou você escolhe o Overreach, que é o tipo de negócio assim, você fez um negócio, mas você avacalhou, né? Deu certo, mas, tipo, poxa vida. Ou o desespero, o despair, né? O que acontece? Digamos que você tirou um lá no dado de desespero, né? E aí você passou no teste. Então você pode escolher. Eu posso escolher se eu vou fazer o Overreach ou se eu vou fazer o Despair. O Overreach, eu consigo fazer minha ação normalmente, mas eu tenho que aumentar o perigo do jogo em um ponto. Então ele começa lá em 1, virou 2, vai de 2 para 3 e por aí vai até 5, tá? Ele também é de 1 a 5, tá certo? Se eu escolho o Overreach, eu complico a vida de todo mundo. Ele aumenta o danger do jogo para todo mundo, mas pelo menos eu passo no teste. Às vezes vale a pena, às vezes é um teste muito crítico, vale a pena passar e aumentar o perigo. Se eu escolho o Despair, eu falho no teste. Não aumento o perigo, porém eu falho no teste. Mesmo que eu tirei um monte de 10, mas saiu um 1 ali no dado de desespero, eu falhei no teste e a vida segue, tá certo? E aí quando você escolhe o Despair, você triga aquela condição de que você não pode usar mais os dados de desespero, quer dizer, você como indivíduo não pode usar mais os dados de desespero até você atender o drive, até você atender aquela sua motivação lá, vingança, informação, alguma coisa, aquilo resolver. Na hora que você atende aquela condição, você se redime e pode voltar a pegar do pool do Desperation Dice, se precisar. Eu não quero nunca usar o Desperation Dice. Não tem problema, você não precisa usar. Mas é o tipo de coisa que ajuda você. Então faz sentido que você de vez em quando vá lá e pegue e utilize esses dados. Esses dados ficam constantes para o grupo a todo momento, desde que ele atenda o seu creed, tá certo? Para você usar. Que mais? Que mais que dá para explicar aqui? Dá para explicar o danger, né? Eu não expliquei direito o danger.
Ah, sim. Como que aumenta o Desperation? O Desperation aumenta automaticamente quando um caçador se fere muito ou morre, ou uma vítima que você estava tentando salvar, tem um civil ali em perigo, que um vampiro pegou ele e tal, e você não conseguiu salvar o civil. Qualquer coisa que de fato você meio que em tese meio que está falhando como caçador, está acontecendo, isso aumenta o seu desespero, que é para te dar mais condições de começar a ter sucessos. E ao mesmo tempo, os seus sucessos também afetam, diminuem, né, o desperation. Então, por exemplo, identifiquei onde é o covil, onde é o refúgio do vampiro. Pronto. Reduziu o seu desespero. Você já sabe onde o cara tá. Conseguir uma informação útil, conseguir matar um inimigo, conseguir fazer não sei o que, o desespero vai reduzindo. Então, é uma forma de calibrar ali pro jogo, né? O jogo ele tem essa mecânica de calibrar, tipo, tá dando tudo errado, ó, você vai ganhando mais dados para você ajudar o time, ou tá dando tudo certo, ó, você vai tendo menos dados, tá certo? E tem a questão do perigo. O perigo é literalmente o quão perigoso está a crônica e como que você usa ele, né? Então, conforme vai aumentando o perigo, seja porque o cara falhou lá no dado, deu aquele overreach, né? Ou seja porque está acontecendo outras coisas na crônica, né? Em geral, eventos que foram acontecendo, que o narrador pode dizer assim, ó, o perigo aumentou, tá certo? E aí, a dificuldade da crônica vira um resultado desse perigo. Então, por exemplo, você pode dizer que um teste tem a dificuldade de 2 mais o perigo. Então, se o perigo é 5, você vai ter 7 de dificuldade. Se o perigo está em 1, são 3 de dificuldade. Né? Lembrando que a dificuldade é o número de sucessos que você precisa tirar nos dados. Né? Então, assim, você acaba tendo essa questão de quantidade de inimigos que vai ter no lugar é o equivalente ao perigo, entendeu? Você pode montar a sua crônica, né, a sua sessão, usando o perigo dessa forma. Lembrando que se o perigo estiver no nível 5, que é o nível máximo, tá? Você pode fazer com que até um touchstone, né, aqueles seus contatos do mortal, do caçador com o mundo, familiares, amigos e tal, na verdade está sob perigo e um vampiro vai capturar ele, alguma coisa do tipo assim, para realmente causar um impacto grande na vida do caçador. É a ideia de que o perigo está tão grande que os caçadores se expuseram, né? E agora o vampiro sobrenatural está prestando muita atenção neles e sabe quem eles são e etc e tal, né? Então é um perigo muito alto, ou seja, não deixe o perigo ficar tão alto, tá? Então assim, ficar abusando do overreach lá para ficar aumentando o perigo é realmente um problema, tá? Pode arrebentar com toda a crônica aí de todo mundo, tá certo? Então esse é é isso o jogo, gente. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Aqui tem um pouco dos drives aqui de redenção, né? Por exemplo, a curiosidade, você se redime quando você consegue uma nova informação sobre os inimigos. A vingança é quando você fere os seus inimigos, né? Tipo, mata um vampiro, mata lá uma criatura que você está caçando, ou fere ela. O mesmo só dá um dano mesmo, né? É, o juramento, o oath, é quando você consegue atingir as suas ambições, algum tipo de juramento e tal. A ganância é quando você rouba dinheiro dos supernaturais, né? Ou seja, cada um deles tem aqui é, o Pride é quando você performa melhor em algum tipo de desafio contra os vampiros, né, contra os seus inimigos, né? Ele não é vampiro, né? Porque você pode caçar qualquer coisa, né? Vampiro, fantasma, você pode caçar lobisomem, enfim. A inveja é quando você descobre por que o vampiro tem aqueles poderes, né? Você consegue descobrir de onde vem os poderes. E o atonement é quando você, na verdade, salva alguém do perigo. Você ajudou antes seres sobrenaturais a fazer mal a pessoas, agora você impede que seres sobrenaturais façam mal a pessoas, tá? Então, assim, você consegue, na hora que você faz uma dessas coisas, dependendo do seu drive, você consegue ter acesso de novo aos dados de desespero, tá certo? Então, é assim que funciona, gente. Eu acho que não tem muito mais o que falar aqui. O livro é super bacana, vale muito a pena ler o livro com calma. O vídeo já ficou longo pra caramba, mas vale muito a pena fazer. Eu vou tentar fazer um vídeo criando um personagem de caçador aqui, para se tornar também aí bastante interessante, tá? E dar um pouco mais de exemplos aí de como montar um caçador, tá bom?
Mas essa é a ideia, recomendo muito esse livro. E sigam a minha Twitch, porque certamente vai ter lá na minha Twitch esse ano, daqui a alguns meses, vai ter alguma campanha aí de caçadores. E agora, 5 de fevereiro, vai começar a de Vampiro à Máscara. Eu estou desenvolvendo um cenário em São Paulo, tá? Que se passa em São Paulo e vai ter esses vampiros ali, né? Um círculo de vampiros vivendo em São Paulo. E ele vai começar exatamente com eles virando vampiros, tá? E aí eles vão se associar ao anarquismo para poder sobreviver. E aí vai acontecer uma série de coisas, né? Que obviamente não é scriptado, vai depender muito do que os jogadores quiserem fazer. Eles vão escolher o caminho deles, pode ser que tenha um TPK na primeira sessão ou não, mas tem um arco de história ali. E conforme acabar esse arco de história, eles cumprirem ali as missões ou não, morrerem, enfim, aí a gente vem com um novo arco de história e a ideia é que um desses arcos de história em algum momento vai ser de caçadores, tá certo? E eu vou usar esse livro aí. Então é isso aí, gente. Siga minha Twitch, siga meu YouTube, se inscreve aí, por favor. É, dá um like, podem perguntar coisas nos comentários. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara, fica à vontade para perguntar. Eu faço um novo vídeo para explicar melhor, tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.